Olá, pessoal. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Está conosco aqui o André, diretor na ARS Treinamentos, tecnólogo em automação, e nós vamos bater um papo. Fique à vontade aí, André. Muito prazer a todos. Eh, Meu nome é André, né, sou responsável pelo canal de treinamentos, né, ARS Treinamentos. Temos um canal aí no YouTube. Sou formado em automação industrial, né, pela FATEC, e análise de desenvolvimento também, né, os dois pela FATEC. E vamos bater um papo aí sobre os componentes de automação industrial que vivenciamos aí no dia a dia, né? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre os controladores lógico programáveis, tá? E eu não me apresentei de novo, eu me esqueço aí, né? Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle e automação e sou diretor aqui no Grupo DAP, tá? E, pô, para quem já é inscrito, já me conhecia aí. Então, não perca tempo. Se você não é inscrito, já vai lá, faz sua inscrição, ative o sininho de notificações para ser avisado dos conteúdos aqui. Todo dia da semana tem um conteúdo novo aqui. Tem terça técnica, tem Dapcast, tem quinta do case, tem muita coisa aqui. Então, já faz a inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like logo no início do vídeo. Beleza? Bom, André, controlador lógico programável, né? A gente bateu um papo aí, né? Fez uma premissa, mas passando para a galera aí, o que você acha, né? A utilização do CLP hoje na indústria aí? Hoje dentro da indústria, não só na indústria também, né? Hoje o CLP você vai encontrar ele até em aplicações residencial, né? Uma automação residencial, você já encontra os CLPs aí. Basicamente, o que que é um CLP? Ele funciona como um ser humano, vamos dizer assim, né? Por exemplo, para eu poder pegar esse copo aqui, eu tenho que visualizar ele, e aí o meu cérebro vai calcular uma distância, né? E aí eu vou lá, faço uma ação de pegar ou não esse copo. Eu vou tomar Certo. uma decisão e vou ou não pegar ele. Então, eu tenho em tempo real, eu tenho a minha visão, eu tenho o meu cérebro processando para tomar uma decisão, e a minha ação é meu movimento, minhas falas, se eu vou correr ou se eu não vou correr, que sei lá, é um escorpião aqui, então eu tenho que correr. Eu vi, tomo uma decisão e com isso eu tenho uma ação. O CLP ele também não foge disso. Você tem ele normalmente ele é uma caixa, ele vem numa caixinha, né, na maioria das vezes, né, e ali você tem entradas, que você vai pôr um sensor de visão, você vai pôr um sensor que vai detectar metal, que vai detectar plástico, qualquer coisa, e com base nisso você vai programar o que você gostaria que ele fizesse quando ele vê o copo, quando ele detectar uma peça metálica, né. Ah, detectei uma peça metálica. O que que eu quero que ele faça? Ah, eu quero que ele acione um cilindro para empurrar numa caixinha. Eu quero que ele conte, ó, passou uma peça metálica. Entendi. Então, a partir dos sinais de entrada do CLP, nós, programadores, né, de acordo com a necessidade do cliente, a gente desenvolve uma lógica pré-definida, né? Então, às vezes ela tem parâmetros que podem ser alterados, né? Mas ela já tem uma lógica É pronta para aquilo. isso que eu ia falar, é uma lógica fixa, É né? uma lógica Ela não tem fixa. autonomia, né? Ela não tem Você fez ainda autonomia. é, você fez a comparação aí com o ser humano, e aí o ser humano tem a diferença de ter Tem essa autonomia da diferença. ação, né? Mas o CLP roda naquela lógica, né? Ele tá limitado, né? Ele não tem a capacidade, eh, acredito que logo, logo ele vai ter a capacidade de se autoaprender, né? Com Com a IA inteligência. É, chegando aí, mas sempre assim, ele nunca vai ser comparado ao cérebro humano, né? Nós não temos um limite, vamos dizer assim, né? De sim. capacidade. O CLP ele é específico para alguma aplicação, né. Como você falou que ele é indispensável, eu acredito que vai por muito tempo, mesmo com a Vai, 4.0, né? vai. Porque assim, mesmo a gente pensando na autonomia de ter uma inteligência artificial e tudo mais, mas vai ter um integrador de tudo isso para fazer as ações, né? Sim, Sensores e atuadores ali sempre, integrados, né? sim. Hoje em dia já existe CLPs que rodam em nuvem, né. Ah, tá. Já tem algumas grandes marcas aí que já tá trabalhando na questão de fazer todo um controle em nuvem. Mas, por exemplo, quando a gente fala de uma máquina, eu tenho uma máquina que vai
fazer uma placa de um computador, então ela precisa de alta velocidade, uma performance, muito alta, né, então trabalhar com muita precisão, então ali ela vai precisar de um CLP, né. Sim. Mas, por exemplo, hoje eu posso ter um CLP em nuvem, né, é um CLP virtual, monitorando, por exemplo, o consumo de energia das lâmpadas de uma praça, Sim, sim. entendeu. Então, isso daí, por exemplo, já é um controle que eu posso fazer, né. Eu posso controlar uma iluminação de uma praça, quando vai ligar, quando vai desligar, o ar-condicionado de uma sala, remotamente. Hoje eu não preciso ter um CLP na parede ali, né, igual num quadro de energia, monitorando e controlando isso. Isso eu já consigo fazer remoto. E aí você comentou aí a parte da automação industrial, né? E aí falou da residencial. Na verdade, tudo que o pessoal aí tá no controle remoto, fazendo tudo, todas Não essas deixa de ser ações uma aí automação, né. é uma automação e teoricamente passa por um CLP, né? Sim. Porque eu tenho um conjunto ali de entradas e saídas ali e um comando principal, né? Até o controle de uma televisão, né, antigamente você vinha aqui no potenciômetro, nos botãozinhos Sim, sim. e mudava de canal. Hoje o controle não deixa de ser uma automação simples, mas é, Sim, né, claro. você tá ali no controle. Controle no seu smartphone, né, você abre o smartphone, baixa o controle daquela televisão e muda de canal, não deixa de ser uma automação. Sim, sim. Os CLPs hoje, né, eu vejo no mercado, é muito característico, né? Tem uma comparação aí, tem um que eles falam que é um relé programável, né? Que é aquele que é a saída só de contato e tem até a programação direto na interface dele, né? Sim. Ele é caracterizado como um CLP ou ele é um relé programável? Modelo, vamos falar um clique, né? Não vou falar a marca, mas o clique, o logo, esses Sim. mais compactos aí. A partir do momento que você consegue fazer uma lógica de programação dentro de um controlador, ele não deixa de ser um CLP, Tá. tá. Aí o que vai diferenciar é, por exemplo, quanto de recurso eu preciso, certo. Então hoje a gente tem micro CLPs, que é um relé programável, eu posso dizer que é um micro CLP, porque ele carrega dentro dele uma lógica de programação que alguém vai desenvolver. Então ele é um CLP, ele acaba sendo um CLP. Mas aí eu posso categorizar, falar: "Ó, esse CLP aqui é para aplicações muito simples, então eu vou dar o nome de relé programável. Entendi. Ah, esse CLP Isso é de aqui fabricante, então. esse é de fabricante". Porque hoje você tem relé programável que compete com CLP praticamente, Sim, né. É uma questão de recurso, né. O que recurso que você precisa? Você precisa de um CLP que tem IA? Você precisa de um sim. CLP que converse com um banco de dados em nuvem? Ou você precisa de um CLP só Tem um para cartão para só encoder, para cartão ligar para. a bombinha que vai abastecer sua caixa d'água? Entendi. Então, eu acho que é mais nesse sentido de classificar o que você precisa, né. Tá, então não tem uma caracterização assim, por capacidade de memória ou por algo do tipo de falar que ele é um relé ou um CLP? Ah, não. Não, porque dependendo da marca do fabricante do relé, né, o sistema dele pode usar quase a mesma quantidade de memória que um CLP compacto, vamos dizer assim, né. Tá, Ele hoje as fabricantes ainda não abandonaram os relés, então ainda utiliza-se muito e sempre está tendo atualizações de relés, né, sempre está saindo um novo relé de uma nova marca, né, com certo. mais recursos. Hoje em dia, por exemplo, você encontra relé programável com conectividade, com IoT, né, Legal. que já tá dentro desse novo formato, né, que já tem, comunicação com equipamentos externos. Antigamente você pegava um relé, ele não tinha nem IHM, não tinha nada. Ele era um negocinho simples que você conectava o computador, descarregava um programinha nele, nada, mais nada. Hoje você tem relés programáveis que comunica com IHM, né, e por aí vai. Entendi. E o formato, que a gente vê bastante, eh, tem muito o CLP que é o modular, né. Então Sim, eu tenho uma CPU, e aí eu tenho os IOs, né, por módulos, né. sim, Geralmente conjunto de 8 entradas, né, ou 16, aí vai múltiplos, né. sim. E, esse formato já é padrão em todas as marcas ou ainda não é padronizado?
A grande maioria das marcas já tem pelo menos 3 formatos, que é o compacto. O Compacto, tá. compacto é aquele que a CPU e os IOs, entradas e saídas. Sempre que a gente fala IO, a gente está falando de inputs e outputs, que são as entradas e saídas, né? Normalmente a gente dimensiona um CLP através das IOs, né? Quais sinais você precisa e o que você precisa controlar. Então a gente basicamente começa por aí. Depois a gente vai ver os recursos que a gente vai ter dentro daquele controlador. Então a gente tem controladores compactos, que normalmente eles já vêm com algumas entradas e algumas saídas, certo? Ele já tem fonte interna, ele já tem a CPU e ele aceita algumas expansões, né? Certo. Ele não é ilimitado, ele é mais limitado. Então ele já Quando você diz expansão, é para a gente conseguir expandir os expandir IOs, a né? capacidade I/O. Por exemplo, eu tenho um CLP compacto que ele tem 5 entradas e 5 saídas, mas eu preciso de 8 entradas e 8 saídas. Então ele aceita algumas expansões, né? Não a mesma quantidade de um modular, mas ele aceita um pouco, né? Então ele é um CLP de pequeno porte. E aí depois disso a gente vai encontrar os CLPs modular, né? O modular, por exemplo, eu preciso ter a fonte, eu tenho que ter uma fonte, tenho que Certo. ter uma CPU, que é a controladora, e os cartões de I/O. E aí os cartões vão vir de acordo com a minha necessidade. Eu preciso de um cartão de rede, eu preciso de um cartão para ler um sinal analógico. O que é um sinal analógico? Eu tenho um sensor que eu quero medir o nível de uma caixa. Então eu não quero medir em pontos específicos, em sim todo o seu percurso. Quero medir o seu volume. Então eu Certo. preciso de um sensor analógico. Analógico, certo. E eu preciso controlar um motor com extrema precisão, rotacionar ele em ângulo. Então eu preciso de saída analógica para ser proporcional. E, e aí os modulares ele atinge, na maioria deles, mais de 1000 pontos entre entradas, saídas e redes, né? E acima disso a gente tem os CLPs de rack, né? Que é bastante, eles são bastante utilizado em indústrias de processo, né? Indústrias grandes, de grande porte, né? Por exemplo, Para uma instrumentação. plataforma, a gente pega uma plataforma, algo do tipo uma refinaria, você vai encontrar muito CLP de rack. O que que é o CLP de rack? Eu tenho literalmente um rack, é uma placa que ela vai ter, ela é como se fosse aqueles videogames mais antigos, um Super Nintendo, por exemplo. Sei. Eu tenho um slot que eu vou pôr uma fita, né? Uma fita de videogame, uma fita de Sim. videocassete. Então eu tenho um rack, é uma placa que ela vai ter X slot. Então eu venho com X cartões e coloco. Ele acaba sendo mais robusto, porque os cartões são fixados por parafuso. Então tem uma robustez maior. Provavelmente são CLPs que têm mais memória, Sim. que suportam um programa maior, E o né? hack eu posso utilizar o cartão ou não, né? Eu Pode posso ou não. deixar sem cartão lá de spare, Sim, né? exatamente. Para O modular, ele não tem um rack, então normalmente os encaixes é feito na lateral de cada. Eu tenho um isso, cartão, na lateral dele vai ter o barramento e eu vou encostando e monto do tamanho que eu quero. Ele é modular. certo. O de rack, eu tenho um rack que ele tem 10 slots. Eu posso. Normalmente a CPU ela vai ter o ponto específico dela, ou é na esquerda ou na direita, né? E os cartões eu posso pôr onde eu quiser. Posso. Eu posso ter a minha CPU e o meu primeiro cartão tá no último slot e vai ficar lá. Geralmente a nível de hardware e software ele tem um endereço, né? Sim, No cartão, né? sim, sim. Alguns CLP, acredito que a maioria dos CLPs ele vai ter uma chavinha Às que vezes tem um você deep switch ou um aqueles deep pote, switch, aquele tripote, né? Que o você vai rotativo, rotativo, é. que daí você fala, ó, esse cartão ele tá na posição 1, Isso, esse tá isso, na posição 2, né? isso. Para eles não se conflitarem. E falando aí, nós estávamos falando de saída, entrada e saída, né? Input e output. É, qual a maior diferença e qual o melhor? É uma pergunta com duas aí. Nós temos a saída a relé, que é o contato seco, né? E a saída transistor. Depende da aplicação, o que você indica aí? É, hoje dá para dizer que
eu não vejo mais uma diferença de aplicação falar: "Olha, aqui eu preciso que seja relé", né. Acho que já não tem mais isso com o surgimento dos relés de interface, né. Hoje é muito mais viável você usar uma saída transistor, né, porque você tem mais repetibilidade, né, Certo. por ele ser um contato eletrônico, ele não é mecânico, né. Antigamente usava muito esse relé, CLP com saída relé, Saída relé, né? queimava uma saída, o eletricista desmontava o CLP, o relé era grande, né, comprava no mercado, vinha, encaixava, estava resolvido. Hoje em dia, com a tecnologia cada vez mais avançando, todos os componentes acabam sendo Compacto, né? menores, né. Então não é mais viável hoje você abrir um CLP para trocar um relé, tanto porque nem os CLPs mais antigos, o relé era slotado, então você conseguia abrir o slot, tirar o relé e botar um novo. Hoje é tudo soldado na placa, então porque não vale a pena você ter o trabalho de tirar a solda, pôr um novo, você vai ter que ter alguém ali que saiba mexer com essa parte de eletrônica, né. E hoje você vale muito mais a pena você usar um CLP com saída transistor, e depois dessa saída você colocar uma proteção, que seria os relés De de interface. interface. Ah, tá. Hoje em dia você encontra relé de interface de 6 milímetros. É o relé Born, né? Que É, ele o é relé a Born, espessura ele é de um equivalente a um Born. Born, 6 milímetros você coloca um relé ali. Então qualquer problema que aconteça em campo, um pico de energia, sei lá, alguém jogou água no fio ali, vai danificar o relé. O relé tá Aí eu protegido. venho no relé, troco o relé, que ele é barato, não danifica a minha saída do CLP, né? E não preciso ter que abrir o CLP para trocar um relé. Então hoje vale muito mais a pena você, tanto que o preço praticamente vai ser muito próximo entre um e o outro, e, e a maioria dos CLPs que as pessoas, que os comércios vão ter em estoque provavelmente vão ser a transistor. Tá. Porque vale muito mais a pena hoje você pôr um CLP a transistor e um relé de interface para proteger a entrada, né? Que ele é barato e é um item de baixo custo, então você consegue substituir com facilidade. E se você precisar de uma entrada com uma saída por uma carga maior, você troca um relé. Ah, preciso de um relé para uma lâmpada. Ah, preciso de um relé que tenha a capacidade de acionar 2 lâmpadas, 3 lâmpadas. Então eu vou e troco. Não preciso trocar meu CLP, entende? Sim. Mas essa proteção, né, de relé de interface, o relé de interface é até novo, mas eu acredito que essa proteção já existia antes, até com os relés antigos, no que ia para campo, né? Porque máquinas antigas que a gente pega aqui no grupo DAP para fazer desmontagem e montagem, tudo, ela tem uma proteção na saída do CLP, pode ser um contator, pode ser, mas tudo que vai para campo, porque, né, até pela norma europeia, acho que o pessoal já tinha essa ideia de Sim, proteger, né, o que vai para campo, que não está dentro do painel ali, a tendência de ter uma falha, um curto, alguma coisa é maior, né? sim. E essa parte que a gente está comentando do relé, né? É, é engraçado que o saída transistor, a manutenção é menor, né? A manutenção é menor. Porque como é mecânico, né? Contato ele gasta e tem Sim, carboniza, né? Tem sim. tudo essa parte também, né? Ainda mais se você, por exemplo, eu vou fazer um acionamento de uma carga de corrente contínua, né? O famoso DC. Então, normalmente o pico de corrente dele é maior no start. E muitas vezes um relé que ele não está preparado para uma carga dessa, ele pode colar, né? Sim, Ele pode exatamente. colar. Então, se eu pegar um CLP com saída relé, eu posso colar uma saída e muitas vezes perder o CLP. Se você dimensionou um CLP com saídas, né, reserva para eventuais problemas como esse, né, tudo bem. Mas na maioria das vezes, o pessoal acaba usando todas as saídas ali. Então, às vezes, você pode perder um CLP por causa de uma saída. Sim, sim. E falar um pouco de hardware, né? Falar um pouquinho de software. Hoje, eu aprendi lá atrás, lá em 2002, eu tive aula de CLP, mas é, era ladder, né? A gente programava bastante no ladder. Hoje tem quais os tipos aí? Eu conheço ladder e bloco de função, acredito. Quais os tipos de linguagem de programação que tem
multimarcas, não só de um fabricante, mas Sim, que, né, e passa para vários fabricantes aí. sim. Principalmente aqui no Brasil, né, a gente utiliza, na grande maioria ainda é o Ladder, O né? Leather. Mas tem programa de texto estruturado, né? Tem tem programa que ele é baseado em Graph7, né? Graph7. O Graph7 ele é muito bom quando você tem um processo, né? Você tem um processo, você precisa saber em quais etapas você tá. O Graph7 ele é perfeito para isso. Ele não roda várias coisas simultaneamente, né? Vamos dizer assim, você consegue saber em que etapa do programa que você está, porque ele é um passo a passo. Agora eu estou fazendo isso, agora eu estou dosando, por exemplo, agora eu estou colocando açúcar, agora eu estou colocando farinha, agora eu estou Hum, colocando até isso, para diagnóstico, essas isso, coisas. ele é muito interessante para você fazer uma análise, uma manutenção, né? Inclusive o conceito de Graph7 você pode usar na programação em Ladder, você pode usar na programação de texto, né? Você pode fazer uma programação de texto, né, seguindo Então o um Graph7, conceito de Graph7. o Graph7 é a organização dele ali, então? Ele é uma organização e também ele é uma estrutura de programação, né? Alguns CLPs têm a estrutura, eu quero programar em Graph7. Ah, entendi. Então ele tem toda uma estrutura, porque existe uma simbologia para você trabalhar com Graph7, se você for trabalhar com ele, assim, vamos dizer assim, né? Mas você pode usar o conceito de Graph7 em Ladder, em programação de texto. Eu gosto, eu gosto de sempre usar Graph7 no máximo que eu puder. Porque daqui 10 anos, se eu for olhar o programa, ou se eu fizer um programa para uma empresa e o manutentor for analisar o programa por algum problema, fica fácil, né? Eu já Entendi. evito fazer aquela programação que tem o costume, o pessoal que era da época de comandos elétricos, que era tudo um monte de selo, tem que fazer selo aqui, selo ali, Sim, selo sim, assim. sim. Então, às vezes, você, para diagnosticar um problema, você vai ter que olhar um monte de selo que vai ramificando e às vezes você leva muito tempo, Entendi. entendeu? Então, facilita. Hoje em dia você tem CLP que você pode fazer uma programação em linguagem C, por exemplo. Ah, linguagem C. Você pode usar a Tem C, linguagem C++, C. né? C, C++. Cada CLP ele vai falar, ó, a nossa linguagem estruturada segue essa norma, porque se você precisa, por exemplo, preciso conhecer os recursos dessa linguagem, então vai ter provavelmente uma biblioteca, um manual que você vai procurar, ela é C Sharp, ela é C, ela usa essa sintaxe, então você vai ter que dar uma estudada na sintaxe dela sempre, mas ela vai ser bem próxima de outros fabricantes, né? Por exemplo, recursos como o if else, o while da vida, todos eles fazem a mesma coisa. Só que alguns usa, sei lá, vírgula, o outro usa ponto e vírgula, então são detalhes que você vai ter que analisar a sintaxe, mas todos eles praticamente têm. Hoje em dia você encontra até relé programável que tem linguagem que eu consigo programar em texto, né? Hum, Então, a legal. programação em texto lá fora ela é muito utilizada, né? Aqui a gente utiliza também bastante, mas eu acredito que ainda o Ladder aqui no Brasil Tem ainda bastante domina ainda. ainda, acaba dominando ainda. Ah, legal. E se você, bom, se tem nossos inscritos aí, né? Se não está inscrito, ó, já vai lá, hein? Faça Deixa o inscrição like lá, pô. lá. Já deixa o seu like aí, ó. Passando todas as dicas aí, o André tá. Se para dar uma dica aí pra galera que tá vendo aí, e é programador, ou, é, como que você faz assim, se você for pegar um programa do zero? Você vai, eu te contrato para fazer uma programação de uma máquina, né? Quais são os passos? Quais passos a seguir aí? Tá, para fazer a programação de máquina, é, é essencial você ter uma noção de elétrica também, tá? Não dá para dizer. Hoje em dia, um programador que ele não conhece um pouco de elétrica é, é um pouco complicado, porque na maioria das vezes você vai estar em campo. Então, se você não entender que o funcionamento de um sensor, por exemplo, você vai ter muitas dificuldades, porque às vezes você vai falar, não está funcionando, mas por que que não está funcionando, né? Será que é o sensor ali? Será que é a minha lógica de programação, né?
Então é muito importante conhecer um pouco daquilo que está em campo, né? Daquilo que envolve a máquina ali, o processo que eu vou estar trabalhando. Então, fundamental. Eh, para aprender a programar, não tem um requisito obrigatório, você precisa conhecer comandos elétricos. Eu fiz CLP primeiro de comando elétrico, sempre trabalhei com CLP, nunca peguei comando elétrico para mexer, não Não fez não cheguei a fazer. Eu conheço, se eu olhar um esquema elétrico, tranquilo, mas nunca cheguei a montar painel com comando elétrico, montar um armário grande, assim, era no máximo um comandinho estrela triângulo, algo mais sim. simples. Então não é um requisito obrigatório você conhecer comandos, né. Lógico, vai ter algumas simbologias que é importante você conhecer. O que que é uma bobina? O que que é um contato? O que é um temporizador? Pelo menos os conceitos você vai aprender durante o curso, né? Se você pegar um curso EAD, por exemplo, você vai aprender, o professor pelo menos tem que te ensinar num curso básico o que que é um contato, o que que é um contato barrado, uma bobina, o que que é um temporizador, um contador, para que que ele serve. A partir do momento que você tenha a noção do que serve cada coisa, cada um desses desses itens, né? Você já consegue desenvolver uma lógica, né. Você tem que pensar como é que eu faço, por exemplo, para encher uma caixa d'água, né. Então, eu tenho que ligar um motor, jogar água lá dentro, alguém vai ter que falar que a caixa está cheia, entendeu. Se você consegue ter essa lógica de raciocínio, não precisa ser um raciocínio de um programador, né, um programador de máquina, um programador de TI, mas se você entende como tem que funcionar, você já consegue aprender, tá? Programação. Sim. É lógico que é muito bom você ter um bom instrutor, porque eu, quando eu comecei a programar, eu me deparei com CLP, com uma aplicação, mas eu não sabia como fazer, né? Eu não sabia como pensar dentro do CLP. Eu sabia o que eu queria fazer, mas como que eu devo me comportar, né, dentro de um controlador para que ele entenda o que eu quero. Então, você se você tiver um bom professor, que ele saiba a te orientar: "Ó, esse tipo de situação é interessante fazer assim", nem que no começo você tenha que aprender do jeito dele, mas a partir do momento que você começa a saber resolver problemas dentro de um CLP, você consegue aprender a desenvolver novas soluções para resolver o mesmo problema, né. Sim, A sim. partir do momento que você sabe andar, você vai aprender a correr sozinho, entendeu? Sim. Ninguém precisa te De forma ensinar a natural, correr, né, é natural, praticando, né. vem natural. Então, você precisa de alguém ali para te orientar no básico. Depois, aí vai da sua imaginação, você já consegue resolver a mesma situação de formas diferentes. Isso daí é com o tempo, né? É prática, tem que praticar. Sim, sim, com certeza. Ó, eu vejo nós estávamos falando das máquinas aí de CLP e e falando que ele é essencial. Eu não vejo ainda, mesmo com a indústria 4.0, a não utilização do CLP, porque eu imagino assim, ó, todos, né, de fora da indústria até, né, vê aí, robôs, né, robôs Sim, e vê, eh, a parte de processamento de imagem e tal, tal, tudo isso aí. Só que assim, mesmo tendo uma linha de produção cheia de robô, eu vou ter um CLP. sim, sempre vai ter um CLP. Sempre vai ter um para ser ali o coração e fazer a integração de todos, né. Sim, Então acho que é importante, eh, assim, você que é da parte de treinamento e também faz aplicações, né, e a gente está aqui para propagar os conteúdos sobre o CLP, é falar mesmo a real importância, né. Porque mesmo com os avanços, eu acredito que daqui 10, 20, 30 anos, vai continuar tendo programação, vai continuar tendo CLP, vai continuar tendo tudo isso que a gente está falando hoje, né. sim, sim. Não, isso não, a automação não dá para falar de tecnologia sem automação, né. Sim, sim, Não, sim. as 2 coisas andam juntas. Eh, com o avanço da tecnologia, já teve o tempo em que podia dizer: "Vamos centralizar tudo no CLP".
vamos centralizar tudo aqui, tudo ali. Tanto que hoje você tem CLPs que eles têm recurso de gerenciar praticamente todo o processo. Eu tenho CLP que ele pode controlar o robô, ele pode controlar a esteira, ele pode ler um banco de dados para pegar uma ordem de produção, ele pode escrever o que ele produziu tudo dentro de um banco de dados, faz tudo. Tem CLPs que já tem até página web dentro. Então eu consigo fazer uma página web dentro do CLP para mostrar para alguém, né? Então, e existe também o caso de, por exemplo, eu tenho uma máquina e eu fragmento ela em vários CLPs. Cada CLP ele é responsável por uma etapa, todos eles se comunicam e eu tenho um sistema de gerenciamento de informação que eu leio todos os CLPs, puxo as informações, trato e depois eu ponho no banco de dados. Ou seja, o CLP ele já não é mais responsável por ler ou escrever em um banco de dados. Banco de dados é, vamos dizer, eu tenho um armário com todas as gavetinhas ali com a documentação, né? Então Certo. você entra num banco lá, vem pegar meu cartão cidadão. O rapaz vai lá, abre uma gavetinha, pega seu cartão e entrega para você. Então aquilo ali, vamos dizer assim, é um banco de informações, né? Certo. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem o Node-RED. O Node-RED está crescendo exponencialmente. Então, você consegue, utilizando, por exemplo, o Node-RED, fazer toda a parte de gestão de dados de um CLP, né? Seja, às vezes eu posso falar, não, não quero um CLP com banco de dados, porque não vai ser ele que vai gerenciar os dados. Eu vou ter um sistema externo fazendo tudo isso, entendeu? Então, Entendi. se eu tiver 10 CLPs numa máquina e eu tiver problema, ou máquinas que são independentes, por exemplo, se eu tiver um problema num CLP, o meu sistema continua funcionando, parcialmente, mas continua, né? Então, ou eu posso ter um banco de dados em nuvens, então vai depender do seu projeto, se você vai querer centralizar num CLP ou não, né? Sim, Hoje em dia tem recurso para centralizar ou não. sim. Você vai encontrar as duas opções no mercado aí. Nesse formato que você falou, eu tenho vários CLPs e, né, um banco de dados. Eu tenho um master que supervisiona todos eles ou não? Não necessariamente, Não? não necessariamente. Mas, novamente, depende do seu processo. Tá. Se você tem, por exemplo, uma máquina de de laminação, que você tem um CLP central que distribui as tarefas. E você pode ter, né? Você pode ter um mestre ali que gerencia os outros. Mas, por exemplo, eu tenho CLPs que ele não precisa saber o que o outro CLP está fazendo, mas ele precisa apenas dos sinais de entrada dele. Chegou o produto, eu faço. Se não chegou, eu não faço, né? Chegou sinais nas minhas entradas digitais, eu processo e faço alguma coisa. Se não chegou, eu não faço nada, fico parado. Não sei o que está acontecendo com o outro. Se o outro está fazendo alguma coisa ou não. Entendi. Então, novamente, vai depender do Da projeto, aplicação, da né? aplicação. É, então, eu falei de robô aí, a gente tem aquela coisa de família Jetson, né? Aquele negócio de robô e tudo, mas o pessoal hoje vê muita linha com linhas, né? Robóticas e tudo mais. Mas o robô, na verdade, ele é um atuador, né? Ele é um atuador? Ele tem um servo-mecanismo lá, mas ele depende de um Sim, comando, né? Ele fica esperando um comando. sim. Embora ele é um recurso novo, né? Vamos dizer assim, novo entre aspas, né? Ele é um recurso que está ganhando mercado hoje, tá todo mundo, nossa, olha, tem robô ali. Mas ele é abaixo do CLP, vamos dizer assim. Ele é um item de campo, né? Ele é um Sim, atuador de campo. ele é um Ele é, atuador, ele é. é um, ele é um, ele é um, de- ele é um sensor, né? Sim, Ele é um sensor, ele é um atuador sensor, um pneumático, atuador, é. é um motor, ele tá no mesmo, vamos falar, na pirâmide aí de atuadores, controladores, supervisão e por aí sobe, a gente pode dizer que ele está ali embaixo, ele é um componente de campo. Sim, porque quando o robotista, né, o profissional que vai programar o robô, ele programa ali as ações que ele vai executar, Sim, né, quantidade acho que é junções que fala, né, sim, que é o robô, quantos movimentos ele faz, né, ele é caracterizado pela quantidade de movimentos.
mas ele faz aquela programação, mas dependente ainda de uma conversação com a De máquina, uma né. conversação com a máquina, no Ó, CLP. o CLP faz isso, pega aquilo, faz isso, né. Sim, sim, Então ele não tem autonomia para trabalhar ali, né, sem o comando da máquina, numa linha, né, sim. numa linha de produção. É claro que um robô para solda, ele vai ter alguma coisa integrado nele ali, que seja um CLP, eu não sei se é uma placa dedicada, que você consiga fazer uma programação para ele executar as tarefas ali, uma lógica, né, sequencial. Eu não sei como é que funciona essa parte de esses robôs que fazem uma tarefa ali. É, a gente pode dizer que, por exemplo, uma célula de solda, que é onde eu tenho um enclausuramento, tem um robozinho ali, a pessoa vem, põe uma placa, e aí o robô vem e faz soldas nessa placa. Ali a gente pode dizer que é uma aplicação standalone, ou seja, o robô está quase sozinho, mas embora ele execute lógica de programação, muitas vezes quase tão complexas quanto um CLP, mas ele ainda não substitui um CLP, né. Sim, Tanto porque ele não tem a ideia de colocar cartões de I/O para ele ser quase que ilimitado na sua capacidade, não, não é o foco do robô, né. Quando é aplicações muito pequenas, por exemplo, uma célula de solda que ela é quase independente, né, eu consigo pôr um robô, às vezes, sozinho. Mas eu sempre na maioria das vezes eu vou acabar utilizando um CLP para gerenciar, por exemplo, acionar um alarme, preciso pôr uma informação na EHM, uma interface entre o usuário e a máquina para falar para ele, ó, tá parado, deu alarme, alguém apertou um botão de emergência, teve um pico de energia, então eu sempre vou precisar de alguém para gerenciar ele. Por pouco que seja, mas vou co na maioria das vezes vou utilizar um CLP sim. ah, beleza. E para a gente fechar esse assunto do CLP aí, eu pediria que você citasse aí uma aplicação, que foi uma aplicação que você falava show, ou que te deu muito trabalho para fazer rodar, porque pessoal, o André é parceiro nosso também, né? Faz alguns trabalhos aí, e a gente vê que tem hora que a gente sua até debaixo da língua em campo para colocar para rodar, né? Sim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, é trabalhar com processo que utiliza batelada, por exemplo, uma fábrica de ração, né, uma fábrica de ração, onde eu tenho que dosar os produtos ali para fazer uma mistura, uma ETE, por exemplo, uma estação de tratamento de água, uma estação de água não, perdão, uma estação de tratamento de efluentes, né, ETE. Influência. É, é um negócio bem gostoso de trabalhar porque ele é bem visual também, você consegue ver. Ele não é tão rápido quanto uma máquina, né? A máquina, às vezes, dependendo do trabalho dela, você não consegue perceber algumas coisas, né? E o processo, esse tipo de processo, por exemplo, ETL, ele é gostoso de fazer, né? Você vai tratar água, então vai ter todo um trabalho dos químicos ali que vão falar para você o que você tem que fazer ou não. Mas basicamente vai chegar uma água que ela está contaminada, né? E você precisa tratar ela, né? Então você vai precisar jogar agentes químicos para poder mudar, sei lá, o pH. Vamos falar para você, André, eu preciso fazer essa água chegar no pH tal. Então você tem que dosar cal, você tem que dosar soda, você tem que dosar metabisulfito, alguma coisa do tipo. E aí você vai fazendo uma lógica de graph set, por exemplo. Graph set é perfeito para você utilizar em sistemas de batelada, porque você vai, fiz isso, tá, beleza. Qual que é a etapa agora? Agora eu vou dosar a cal. Dosei a cal. Terminei? Terminei. Agora o que que eu vou fazer? Ah, você vai dosar a soda. Ah, você vai dosar polímero. Agora você vai aguardar meia hora para decantar. Agora você vai ligar um motorzinho ali embaixo que vai puxar a sujeira. Agora você vai drenar o tanque e por aí vai. Então, ele é um processo visual gostoso de fazer e aprende muito. Você consegue fazer um processo desse, você vai encontrando coisas ali que vai te auxiliar quando você for fazer uma máquina, por exemplo.
fantástico. e o legal também é ver o resultado final, né. Sim, sim. Porque É, todo esforço que a gente passa ali em campo, né, fazendo tudo, não sai na primeira fornada, né, nunca sim. sai na primeira fornada. Tem ali os ajustes, os desafios que você vai vencendo, quando você vê o produto final é bem legal, né, Não, não tem, bem bacana. é recompensador, sim. Principalmente porque você vai estar satisfeito com o que você fez e você vai estar satisfeito mais ainda por saber que seu cliente está satisfeito com o seu serviço. Sim, isso Isso é é o um mais confortante, você ver a pessoa feliz por aquilo que você fez. sim, claro. E isso não tem preço, assim, vamos dizer assim. Trazer valor para o cliente, Sim, né. sim, sim. Vamos falar um pouquinho sobre IHM aí, né, interface homem-máquina. É um item legal, né, porque faz uma comunicação direta com o CLP, né, Sim, e e aí a gente o operador, né, a pessoa que está envolvida no processo ali, ela consegue fazer intervenção ou até ver alguns diagnósticos, algumas variáveis, né, sim, sim. de controle. Qual que é o tipo de programação? Qual que é a logística, assim? Vamos falar primeiro da programação, depois a gente fala de parte de hardware, mas qual que é a logística, assim, de programação para um HM? Uma IHM, ela é diferente de um CLP, tá? Então ela não tem uma lógica ali dentro dela em ladder ou em texto. Não é o, vamos dizer assim, não é o objetivo dela. Hoje as EHMs têm esses recursos, tá? Incorporados? Incorporado, né? É um algo a mais, né? Mas uma EHM, basicamente, ela é para fazer uma, uma interpretação do operador, né? De quem está operando a máquina com o controlador, que está controlando a máquina. Então é uma forma de você diagnosticar algo e você intervir, né? Hoje em dia você pode fazer uma intervenção em um controlador, então você pode alterar parte da lógica dele, certo? Pela IHM. Pela IHM. Então a IHM você programa ela graficamente, né? Ela é uma Hum, interface gráfica. Então antigamente você tinha algumas IHMs que era tudo preto e branco, era só números, né? Então você não tinha você não tinha tantos recursos como você tem hoje. Hoje uma IHM ela é uma televisão, né? certo. Então eu tenho o sinal que sai lá da transmissora lá, né? Da torre de transmissão. A minha televisão ela recepciona esse sinal, converte para uma Converte. imagem e a gente vê, ouve som, né? A gente tem televisão que tem câmera, que se eu interagir com ela, ela faz alguma coisa, né? Ou até o controle, aqueles controle com infravermelho ali que você, né, consegue manipular. Então a IHM é a mesma ideia. Então, ali por trás de uma máquina, de um processo, né, a gente tem um CLP fazendo alguma coisa, ou às vezes nem é um CLP, pode ser um robô, tá? Então, ó, tem algum equipamento ali que ele é fechado. Eu não sei muito bem o que está acontecendo ali. Então, se é um processo que eu preciso interagir, ter uma interação, eu vou colocar uma IHM. E a IHM, ela vamos dizer assim, a programação dela é mais gráfica, né? É como eu abrir um software de CAD e desenhar uma casa ali. Então, eu vou desenhar uma casinha ali na minha IHM e aí eu vou dar endereços. Ah, tá. Eu vou falar, por exemplo, nessa minha casinha, a porta tem o mesmo endereço daquele motor. Então, quando o Certo. CLP ligar aquele motor, a minha porta muda de cor, ela some, ela aparece, entendeu? Então, eu vou fazer uma animação gráfica que vai ter partes dela que vai se movimentar, que vai mudar de cor, tá? Eu vou ter um botão que vai aparecer na tela para mim quando acontecer alguma coisa lá no CLP. Então, ela vai estar sempre linkada através de endereços com o meu controlador ali. Entendi. Por exemplo, eu criei lá, eu posso criar layouts fora dela e fazer o download nela ou não? Pode, pode. Normalmente a gente vai utilizar um software, certo? Certo. E esse software a gente vai fazer toda a programação que eu quero que vá para ela. Aí eu posso descarregar via cabo USB,
via cabo de rede, Certo. via pendrive, eu posso fazer o download num pendrive, enviar o pendrive pelos correios, meu cliente pega o pendrive, espeta na IHM, liga a IHM na energia, ela puxa o programa, está atualizado. Então tem algumas Hum, marcas de IHM que eu consigo fazer isso, eu não preciso me deslocar até lá, ou o cliente me deslocar, porque muitas vezes eu não consigo fazer um acesso remoto. Vamos supor que ele está numa fazenda, tem uma fábrica lá, não tem sinal de nada. sim, Então eu mando o pendrive para ele, ele põe o pendrive, ela pega o programa e já está rodando, tá. tá? E aí eu fiz o layout, eu enderecei. Como que o CLP sabe esse endereçamento? Por exemplo, eu tenho que fazer uma intervenção no CLP para que ele entenda esse meu layout ou não? Ou eu tenho um protocolo de comunicação que eu já tenho os endereços e vou mapeando ali? Tá, hoje as EHMs, a maioria delas são, vamos dizer assim, multivendor, elas comunicam com diversos LPs e diversos fabricantes. E o mesmo vale para os CLPs, comunicam com diversas EHMs de diversos fabricantes. Então, eu tenho que falar para a EHM, ó, EHM, você vai conversar, eu tenho que dar o RG de quem ela tem que ver, né? Ó, o fulano é esse, o nome dele é assim, tem tantos anos, pesa tanto, tá? E eu preciso que você leia essas informações dele. Preciso que você vá lá e faça essas perguntas para ele. E lá do lado do CLP eu vou falar, ó, vai vir alguém chamado tal, tem tantos anos, pesa assim, e você tem que ter essas informações para ela. Entendi. Então, existe sim uma conversa que tem que ser no mesmo idioma, tá? Eles vão falar no mesmo idioma, né? Que seria o protocolo, né? Então, Sim, sim. aqui o protocolo é XYZ, lá tem que ser XYZ, porque senão eles não se encontram, né? Eles ficam perdidos ali, né? Então, aí, a partir do momento que eu estabeleci uma comunicação, a IHM ela tem autonomia, né? O CLP nem precisa saber que existe uma IHM fisicamente conectada, né? Certo. Ele tem que estar com o protocolo adequado, se alguém vir se conectar com ele, né? Então, a IHM, essa parte que um tem que conhecer o outro é na questão de protocolo. Os dois têm que estar preparados para falar na mesma língua, né? Os dois têm que saber quem que está vindo, né? Mas a IHM, ela tem autonomia de conectar no CLP e ir lá dentro procurar um endereço que eu defini lá. Por exemplo, esse endereço vai ligar aquele motor que, por sua vez, vai ligar uma esteira. Então, o endereço chama XYZ. Então, eu tenho que falar para a EHM, ó, EHM, você está comunicando com aquele CLP, eu já estabeleci o protocolo de comunicação e eu quero que você leia o endereço XYZ. Então, ela vai lá dentro procurar. Ela vai Entendi. lá, encontrei, ela traz na tela para mim o valor, o número, o texto, o estado. E, por exemplo, uma intervenção. Eu imagino aqui que, né, você tenha lá o endereço. Eu criei um botão na IHM. Sim, Liga motor, por exemplo. Eu tenho que fazer na lógica do programa do CLP esse botão e endereçar ele lá na linha de programação, para que aí eu vou linkar os endereços, a hora que eu apertar aqui vai fazer isso, certo? exato, exato. Por exemplo, eu tenho um CLP e nesse CLP eu vou criar uma memória que quando essa memória atuar, no Ledger, por exemplo, é um contatinho. Quando esse contato fechar, ele vai ligar uma bobina que é como se fosse a lâmpada. Então, o nosso interruptor aqui na parede é o contato, ele é virtual, ele não existe fisicamente, que vai ligar uma lâmpada que existe fisicamente. Certo. Então eu tenho um contato virtual que ali dentro do programa vai ter um nome que eu crio e vou ter uma bobina que liga uma saída física do CLP que vai ligar a lâmpada, certo? Então aí na IHM eu vou falar, ó, IHM, quando eu apertar esse botão verde, eu quero que você feche aquele contatinho, que ele vai simular o operador apertando o interruptor, fechando o contato, a energia passa pelo contato que aciona a lâmpada. É o mesmo conceito. Só que aí, em vez de ser um contato físico, um botão, né? Um botão que eu aperto ali no painel, é um contato virtual. Ele só existe dentro do CLP. Ele não é físico. Entendi, entendi. A IHM, então, basicamente, eu faço os layouts e quando agora apareceu uma outra questão aí. Quando eu tenho várias abas, várias páginas, eu crio elas, crio o layout delas
E aí na IHM eu tenho lá como eu já separar, né. Eu tenho que colocar uma setinha do lado ou algo do tipo para passar de uma página para outra, assim. Sim, nas EHMs você vai ter diversos recursos. Você vai ter um botão que quando você apertar ele vai acionar um endereço lá dentro. Você vai ter um botão que ele tem recursos da EHM, que a função dele não é acionar nada dentro do Intervenção com CLP, CLP. e sim mudar de página. Ah, entendi. Então, por exemplo, eu tenho a página principal e a página manutenção. E aí eu criei na página principal um botão, dei um nome de manutenção para quem for operar ver a manutenção. E aí eu falo dentro da EHM, ó, quando eu apertar esse botão, vá para tela de manutenção. Sim. Aí aparece a tela de manutenção. Então eu posso ter uma máquina extensa, né? E cada aba uma área da máquina. Sim, Então eu tenho uma área falando da parte ali do começo da máquina, eu tenho uma página que mostra ali no meio da máquina e tem uma página que mostra ali no final da máquina, entendeu? Então sim. eu navego por esses botões que eles utilizam recurso do sistema DHM e nessas telas eu tenho os botões que vai interagir com a minha máquina. Entendi. E para mim fazer diagnóstico, por exemplo, a página de manutenção, eu tenho que ter acesso a alguns parâmetros do CLP. Eu tenho que fazer muita programação no CLP ou é um acesso, por exemplo, como se fosse no notebook que você teria um acesso ali aos bits de entrada e saída, por exemplo, você tem na EHM? É uma liberação ou você tem que fazer lá um gráfico, colocar endereço, fazer toda essa forma aí? Tá. As EHMs hoje, ela tem recursos de você trabalhar com níveis de permissão, Tá, tá? Então, se com eu, se eu for password. isso, se eu Tá. for falar, por exemplo, lógico que tudo que eu quero representar numa tela, eu tenho que dar endereços, né? Que tá vindo lá do CLP. Então, uma saída atuou, uma entrada chegou sinal, eu tenho que fazer uma simbologia lá dentro com os endereços para o operador visualizar. Tem que fazer um sinótipo lá dentro, na tela da EHM. Mas, por exemplo, eu tenho um acesso ali em manutenção que só o gerente pode acessar. Eu não posso deixar o operador acessar, porque tem algumas calibrações ali que o operador não foi treinado para lidar com aquilo, Alguma então receita de alguma produto que receita, é de ele processo, né? pode sem querer entrar ali e fazer algo que não deveria, né? Então são coisas às vezes que eu restringo a pessoas, né? Qualidade, por exemplo, pessoal de qualidade, eu restringo Sim. algumas informações para ele. Então aí eu posso utilizar recursos da IHM de níveis de segurança. Por exemplo, quando eu apertei o botão manutenção, vai aparecer uma pop-up para mim. Pop-up é uma telinha menor no meio da tela, pedindo usuário e senha. Aí ele vai ter que entrar, administrador, a senha, qual que é? Admin 123. A senha tá ok? Tá, então eu deixo ele ir. Pô, essa senha Se aí, não, não. essa senha, essa Roteador, senha é né? padrão, hein? Admin 1, 2, Admin, 3, admin. para não esquecer mesmo, né? Para não esquecer. Então eu hoje tenho nas EHMs recursos para isso, mas isso não impede de ser gerenciado pelo CLP. Certo. Algumas EHMs mais antigas que não têm esses recursos de senha, era tudo feito na lógica do CLP. Hum, Então eu tinha um botão ali que eu apertava, aparecia um número para eu digitar. E esse número ia numa memória lá dentro do CLP. E aí aí, dava o acesso. dentro do CLP tinha um bloquinho comparando o que o operador está digitando com o valor que eu já deixei fixo. O cara digitou 123, é igual a 123 mesmo? Então liga uma bobina virtual, não é uma lâmpada física, e aí essa bobina, por exemplo, vai dar a condição de mudar de tela, entendeu? Entendi. Então eu posso também fazer Era mais trabalhoso aí. era mais trabalhoso. Hoje em dia vale a pena você usar o recurso de EHM. E aí cada EHM de cada marca, né? Cada fabricante vai ter o seu jeito de usar aí, né? Você vai E ter uma que capacidade de memória uma também, capacidade de memória. para armazenar isso aí. Sim. Tem fabricantes que a EHM tem usuário e senha e só nível de acesso, que é mais simples, não tem usuário, é só uma senha ali. Então, tem várias formas de fazer hoje em dia, né?
Tá. E as IHMs, E as IHMs hoje, eu tenho algumas IHMs que tem, é como se fosse um CLP incorporado, né? Ela é bem sofisticada. E essas IHMs, né? Elas são praticamente similares a um supervisório, por exemplo. Posso utilizar ela no caso de um supervisório? hoje as IHMs têm tem, vamos dizer assim, tem uma gama muito grande de recursos, tá? Eu tenho IHM hoje que ela pode fazer um pendrive se tornar um banco de dados, tá? Então eu posso ter IHM que armazena dados em um pendrive. Eu posso ter IHM que ela tem comunicação com equipamentos externos, um computador, por exemplo, para armazenar informação num computador externo. Então, eu Seria posso. uma CPU do supervisório aí, como se É, é. fosse. Porque o Então, supervisório ele tem a CPU lá que armazena o software e o monitor, e né? um monitor. É que a ideia da IHM, ela não é substituir um sistema de supervisão, né? Sim. Ela é justamente para você fazer interação. Então, eu tenho uma máquina e eu preciso de um operador ali interagindo com a máquina. Então, eu ponho uma IHM ali, que ela é local, ela é uma parte da máquina. E eu tenho uma sala de supervisão que alguém vai estar olhando a planta inteira. Sim. Então aí eu tenho um sistema de supervisão para Operando eu set point, né? supervisionar isso, para ele ver se a planta está funcionando direito, ó, tá com problema na máquina tal, entendeu? Então ela não ambas podem trabalhar igual. Se você quiser fazer um supervisório se tornar uma IHM, você pode. Mas a ideia do supervisório é você ter uma visão macro, né? Você olhar o todo ali. E a IHM para você fazer um setup de um determinado ponto, Local de um ali. determinado local. Mas hoje você tem IHM que você roda no celular, né? Se você tiver uma IHM conectada na internet, você tá com o seu celular conectado na Conversa, né? internet, Via Bluetooth, via. você consegue espelhar a tela da IHM no seu celular e operar dali, nada impede isso. Supervisório também. Mas o supervisório, ele tem ele tem mais recursos voltado para gestão. Eu preciso ter gráficos, né, mais complexos do que os gráficos que eu utilizo Gera no relatórios, né? EHM. Eu preciso gerar relatórios mais complexos, fazer algumas apresentações. Então, tem um supervisório que eu posso fazer uma apresentação numa sala de reunião, entendeu? Então, E ele é muito mais dedicado também, né? O supervisório, né? ele é mais Dedicado àquela dedicado. aplicação ali, né? Ele acaba tendo mais recursos que o EHM. Ele faz tudo que o EHM faz, se ele quiser, tá? Até mais, né? Ele faz até mais, dependendo do supervisório que você utilizar. Mas a ideia não é você utilizar um para substituir o outro, tá? Sim, sim. Né? A ideia é você. Muitas vezes você vai ter os dois, tá? É, Muitas o vezes você que vai eu ter os vejo dois. muito, né? A gente tem. Inclusive, gente, a gente estamos numa série aí falando de instrumentação. Tem bastante conteúdo aí na Terça Técnica, hein? Ó, importante se inscrever já, ativar o sininho de notificações e já deixar o like. Nós estamos falando sobre instrumentação e eu vejo muito, né, na parte de processo que o supervisório é muito utilizado para controle de processo, né? E aí, você falou de fábrica de ração e tudo. A instrumentação é utilizado para silo de milho, fábrica de ração, né? Não é mais utilizado só para um fluido, né? Ou que seja gás ou líquido, que nem uma plataforma, uma refinaria de petróleo, né? Ela já é utilizada nessa parte. E a HM, eu já vejo que ela é utilizada mais na máquina de manufatura, né? Sim, Uma máquina que ela tem uma manufatura ali, ou ela faz um rótulo, ela faz um absorvente, né? Ou faz uma matéria-prima, algo do tipo, né? E inclusive na parte de linhas com robôs que a gente tava falando, os montadoras, tem bastante IHM aí local, né? sim, sim. Principalmente porque, por exemplo, numa montadora eu tenho cada máquina ali, vamos dizer assim, é uma célula, né? Então, uma Sim, célula é responsável por fazer isso, a outra célula vai fazer a segunda etapa e assim por diante. Então, cada célula, normalmente, às vezes tem um CLP ali, são células independentes, que às vezes eu faço a logística dela de acordo com o que eu for montar, né? Então, sim, elas vão ter praticamente todas elas, cada uma vai ter uma IHM para interagir com ela. Então, nesse caso, às vezes não é viável você ter um supervisório, né? sim. Mas, por exemplo, uma fábrica de ração,
que eu tenho toda a parte da logística, ó, chegou o caminhão lá, o caminhão está descarregando no silo. Opa, vamos ligar o elevador de caneco para jogar esse milho, né, essa soja em tal lugar. Vamos começar a fazer uma batelada que tem caminhão para receber ração para levar para a granja. Então eu preciso de um sistema, eu não consigo às vezes visualizar no Mega M até mesmo por causa do tamanho. Eu tenho que ter uma supervisão para eu poder ter uma visão de todo o processo. Sim, sim. Então, aí o supervisório é ideal para isso. Ideal, né? Então é isso, o IHM, né, a interface homem-máquina aí, ela é destinada então para, né, para intervenção aí do operador, né, das pessoas envolvidas no processo ali, para fazer ou um monitoramento ou uma intervenção direto na máquina, Sim, né? exato. É É, algo jogo rápido ali, vamos dizer assim, né? Um exatamente. jogo rápido ali. E aí um assunto legal também que a gente poderia, né, abordar aqui um pouco para falar para nossos telespectadores aí, a parte de inversores de frequência, né? Eu lembro que um tempo, faz um tempo já, viu? Existia aquelas correias variadoras de velocidade, correias mecânicas. E aí eu trabalhava na editora Globo, Globo Cochrane, em Vinhedo, e eu era mecânico lá nesse tempo, eu e um eletricista, um eletrônico. A gente olhou uma dobradeirinha, era uma dobradeira Stahl, a gente olhou ela e falou, ele falou para mim assim, vou adaptar, dá para adaptar o inversor aí, mas você tem que fazer uma adequação mecânica, né? Aí eu tirei aquelas polias variadoras, a gente adequou duas polias sincronizadoras e colocamos inversor de frequência. Eu lembro até hoje que ele falou para mim, antigamente os inversores eram escalares, hoje ele é vetorial. E aí explicou para mim, então depois que eu fui entender, né, que o inversor, o antigo, ele não tinha muito controle de torque, né? E hoje a maior parte dos inversores, dependendo da velocidade que você põe, não importa a frequência que você quer que ele trabalhe, ele vai trabalhar com o mesmo torque, ele Sim, funciona ali em rampa, né? E os anteriores não era assim. Eu imagino a dificuldade. Se a gente já tinha dificuldade de trabalhar aquele tempo ali com aqueles inversores, imagino antes da gente ainda, né? Mas os inversores, eles fizeram uma boa revolução na parte dos conversor, né? De CACC, né? Então, a gente tinha muito, lá onde a gente trabalhava mesmo, tinha muito motor de corrente contínua, com coletor, com escova, que dava manutenção pra caramba, aqueles coletores que, cara, você precisava manutenção preventiva, você precisava dar uma lixada, trocar as escovas, e aí quando ele tava muito baqueado mesmo, o coletor tinha que pegar e tirar ele para dar um passe no torno, aí limpar todas as ranhuras do motor, montar, né? Fazia todo aquele trabalho. E aí quando veio os inversores, que controlava, porque os motores de corrente contínua, o torque conversor, ele controla o torque, né? sim. Quando veio esses inversores já que vetoriais que conseguem controlar o torque, o pessoal começou a trocar tudo, né? Começou a colocar tudo em inversor, porque trabalhar com corrente alternada já é melhor, né? Trabalhar com corrente alternada e a variação de frequência é muito melhor. E eu acho que hoje a gente tem muito fabricante bom, né? Que, Sim, temos né? bastante. Muito fabricante bom de inversores de frequência e tem muito recurso também, né? Se a gente citar aí, acho que dos fabricantes, aí, os principais fabricantes, se você pegar um inversor de frequência hoje bom, cara, de uma marca conhecida, muito difícil você ter, bem dimensionado eletricamente aí, é bem difícil você ter problema com falhas, com Sim. manutenção e tudo mais, né? Sim, tanto porque o inversor, além dele controlar, ele também protege o motor, né? Ele não vai Sim, deixar você. Ele tem recursos ali para proteger o seu motor. Se você tentar fazer um esforço acima da capacidade do motor, o inversor ele consegue monitorar isso e te dar um alarme, justamente para você não danificar o seu equipamento. Quando era no contator direto, né? Era até torrar, né? Não tinha exatamente, até exatamente. torrar. E sobre a parte de correia, quando eu fiz Senai, na época que eu fiz Senai, a gente tinha furadeira de bancada
E aí na mecânica de usinagem a gente usa uma Sim. broca de diâmetro pequeno, colocava as polias ali para ter alta velocidade, né? E usar uma broca de diâmetro maior, Menor rotação. menor rotação. Então tinha todo esse controle, tinha que fazer de rotação para poder utilizar, né? Igual num torno, né? Um torno, Exatamente. você tem que Jogo de fazer o engrenagem. jogo de engrenagem ali. Provavelmente a velocidade é a mesma, mas você faz um jogo de engrenagem para você poder ter rotação diferente por causa do diâmetro da peça que você vai usinar. E o inversor, ele já vem e resolve tudo isso daí de forma eletrônica, né? Então, Exatamente. vamos dizer assim, o seu tempo de setup de máquina reduz, né? Sim, com Então você certeza. ganha muito mais tempo, você começa a ganhar precisão, né? Eu tenho uma esteira, então eu preciso posicionar e eu preciso de uma parada suave. Não posso chegar e dar aquele golpe, né? Senão cai tudo, Sim, né? sim, sim. Pensou um elevador funcionando no contator, na hora que ele parar lá embaixo, não senta, né? Não, não para. Não para em pé, né? Para lá em É cima, verdade. bate a cabeça no Rampa de teto, né? aceleração e desaceleração, né? Então é um dos recursos que os inversores trouxeram, que é fazer uma rampa suave, né? A soft start também tem, né? Mas é um recurso que o inversor tem e você consegue. Hoje em dia tem inversor que você fala que tipo de rampa que você quer. Sim, Você quer uma rampa trapezoidal? sim, Você quer sim. uma rampa curva S, que é aquela rampa suave, A né? diferença aí do soft starter para o inversor é só que o soft starter não tem controle de velocidade, né? Não tem controle de Ele velocidade. é partida só, partida e parada, né? Sim. Mas soft starter também. Só que, por outro lado, né? O soft starter é uma solução mais barata. É uma Para solução mais uma barata. bomba d'água, para um equipamento que vai funcionar com velocidade final, né? Sim. Não tem uma variação de velocidade, né? Então, se você tem variação de velocidade, inversor. Se você não tem, soft starter, tranquilo, você usa aí. Não tem E, problema. e para, assim, eu em campo, né, já peguei vários fabricantes para programar de inversor de frequência. Eu acho que se a gente pudesse citar uma linha, assim, uma linha padrão, né, de raciocínio para programação de inversor, é sempre seguir, primeiro, parâmetro do motor, né? Premissa ali, parâmetro do motor. Então você vai, a corrente, né? Tensão, tudo que as características do motor, preencher lá. Rampa, né? De aceleração, desaceleração. O modo de controle, que é remoto ou local, né? Sim. Tem muita gente que apanha ainda isso eu vejo aqui no grupo W, às vezes a pessoa. É, porque ele muda, né? Um parâmetro lá para remoto, só que ele não muda a referência de velocidade para remoto também. Aí o que acontece? Ele liga ele de forma Remota. remota, mas não controla a velocidade, Não porque consegue. não consegue controlar com potenciômetro, ou, né, ou com um potenciômetro ou analógico ou digital, né? Sim, sim. E... Mas eu acho que tem uns parâmetros básicos, seria isso, né, cara? Não tem. Sim. E hoje quase todos os inversores ele tem. É até indicado você sempre fazer o autotune, o autoajuste, Isso, o né? autoajuste, é. Então você vai lá, comprei um motor, né? Ah, eu vou controlar uma esteira. Então eu ponho o meu motor na esteira, ajusto a mecânica, corrente, correia, coloco o inversor, coloco talvez uma carga ou até mesmo sem carga, preencho todos os parâmetros, né? Quantos polo quantos quilowatts qual que é a rede, 220, 380, 440, qual que é o RPM nominal daquele motor. Sim. Então eu dou o cara crachá ali, né? Vejo as informações de plaqueta, carrego nele e falo para ele, ó, faça um autoajuste. Então aí ele vai começar a fazer alguns movimentos no motor para ele poder ter uma noção de como é que ele tem que agir. Então ele já tem esse tipo de inteligência, né? Sim, Então ele já sim. consegue saber se ele precisa ter ele precisa usar mais força nesse motor ou menos força. Então ele consegue fazer um controle mais preciso, fazer um controle suave, sem ficar oscilando muito o motor. Às vezes você pega aquele motor trepidando, nossa, né? Faz uma Sim, calibração aí exatamente. para eles ter uma melhor sintonia, né? E, e isso, e por aí vai, né? E os inversores hoje, você pode pegar a maioria deles, vai ter hoje incorporado rede, Sim. né?
maioria deles você vai poder fazer uma comunicação via rede, né? Então, ele vai um pouco mais além, né? Hoje você tem inversor que tem diagnóstico de falhas, quando que aconteceu tal problema, tem histórico e É um um monte. dispositivo que a gente estava comentando que, como quando a gente comentou de robô, né? Que tem o servomecanismo, né? É mais um. Não é um servomecanismo, né? Porque o inversor ele não tem controle de velocidade. Você pode tem cartão até para entrada de encoder em alguns Sim, inversores, só que ele não tem o controle de posição, né? Do que o servomecanismo faz. sim, Ele é mais a velocidade em si. Mas você pode, como você falou, interligar ele em rede e ter um sistema aí, né? Todo um controle de malha fechada, né? por exemplo, Por exemplo, utilizando um CLP, você consegue pôr um encoder na um ponta do coder, eixo, isso. e aí o encoder vai falar para o CLP, ó, esse motor passou ou não. E aí o CLP, opa, volta um pouco, vai mais um pouco. Não é preciso como um servomotor, Sim, lógico, mas dependendo da aplicação ele é suficiente. sim, claro. Ele é Se suficiente. você não tem tanto. Eu lembro que a gente tinha muita máquina que a gente tinha ajuste de sincronismo, né? Mas se você não tem um ajuste exato de sincronismo, por exemplo, esteiras, né? É, Uma entrega perfeito, para outra e perfeito. para, né? Tem máquinas que para ter aquele inkjet inversor. A esteira tá rodando, aí chega com o produto, aciona o sensor, para, aí o inkjet vem e coloca o número do lote, as Acabou, características do produto e vai embora, né? vai Tem embora. muitas aplicações que o inversor ainda não atende, né? Atende, No seu não há total. necessidade de você investir num servomotor, né? Você pode investir em outras partes muito mais interessantes. Exatamente, muito mais fácil de você programar, né? Muito mais fácil de você colocar, por exemplo, se você pegar um inversor para motores pequenos, aí 5, 10 cavalos, ele vai ter lá uma entrada digital lá, tem a fonte interna e tem lá 4 borne. Você pode configurar lá gira ou para, eh, rampa, né? Tem alguns que tem É, a rampa. entrada de para você fazer várias rampas de velocidade, né? Isso, Multistep ali, tem multispeed também, né? Que multispeed. você pode selecionar várias velocidades, aciona um bit lá e ele Faz uma vai. combinação binária ali e Isso, ele joga uma velocidade. exatamente. Tem bastante coisa. Tem essa parte bit a bit e ainda tem a opção de rede, que é o que você Sim, falou. Por falar em rede, vamos entrar um pouquinho nesse assunto também, né? Nós falamos aí, eu fiz um conteúdo esses dias na terça técnica no canal do Grupo DAP, onde eu falei de alguns protocolos de rede para instrumentação. Então nós temos lá HART, Profibus, né? Tem alguns protocolos lá. Para CLP e HM inversor, vamos falar desses 3 itens aí. Qual é o mais usual? É, qual rede que é mais usual hoje no mercado brasileiro, na sua opinião? tá. Na minha opinião, o que vem crescendo cada vez mais é comunicação em rede Ethernet, tá? Ethernet, tá. Ethernet, o meio físico Ethernet, né? Se a gente pegar redes Profinet, ela também utiliza o meio físico Ethernet, né? Se a gente pegar a rede Ethercat, é uma rede que utiliza o meio físico Ethernet. Até o Modbus TCP utiliza o meio físico Ethernet. Então, Meio físico, você fala a forma de cabo, de isso, a forma cabeamento, de cabeamento. blindagem, tudo isso, Exato. né? Então, a gente tem hoje o Aterramento, meio tudo. físico Ethernet crescendo cada vez mais e aquela comunicação serial, né, que é aquele cabinho com algumas vias e você usava aquele conectorzinho DB9, né? Sei, sei. Esse tá, Aquilo é uma encrenca também. é, tá cada vez. Para você fazer ele, você tinha que soldar ponta a ponta. Ambos não deixa de ser comunicação serializada, é uma comunicação serial, vamos dizer assim, porque é sempre bit a bit, não é Sim, uma comunicação paralela, né? Antigamente usava comunicação paralela em componentes de computador, né? Mas hoje é tudo serializado, só que as frequências mudam, então uma comunicação internet ela é muito mais veloz, né, do que uma comunicação serial, por certo. exemplo. E
A comunicação Ethernet, você consegue colocar nela diversos protocolos. Por exemplo, o Modbus TCP. O Modbus TCP, ele é um protocolo que trafega no meio físico Ethernet, tá? Certo. Então, eu tenho IHMs que comunicam em Modbus. Por exemplo, eu tenho uma IHM que ela tem um protocolo universal, que ela utiliza o Modbus, então ela não precisa saber a marca do equipamento que está lá do outro lado. Ela vai comunicar Modbus. Ela tem que passar algumas Mas o Modbus não usa o DB9 também? também. Também, O né? Modbus RTU. Tá. O Modbus RTU você usa o A, B lá, o A+, o B+, Isso. você usa dessa forma. Mas o Modbus também pode ser utilizado pelo Ethernet, que daí Internet. você usa o Modbus TCP, né? E aí, no Modbus, ele é uma comunicação, vamos assim dizer, de baixo custo, ele é universal, a maioria dos equipamentos tem, então eu não preciso saber quem está do outro lado, eu preciso conversar via Modbus e eu estabeleço alguns critérios de comunicação, né? Algumas, por exemplo, todo mundo tem que estar na mesma velocidade, mas não necessariamente preciso falar, ó, você vai comunicar com o equipamento da marca X, tá? E também, por exemplo, as IHMs, ela tem, como a gente conversou sobre as IHMs falando que elas são multivendors, né? Ela comunica com CLPs de diversos fabricantes, ela hoje tem dentro da sua biblioteca quase todos os drives dos fabricantes dos outros LPs. Então eu consigo hoje falar para uma IHM, ó, você vai conversar com o CLP da marca X. Você tem o drive? Tenho. Qual que é o protocolo? Ah, ele utiliza Ethernet no protocolo ABZ lá. Então Certo. ela tem um protocolo de comunicação dedicado daquele outro fabricante que utiliza o meio físico Ethernet. Entendi. Então eu posso comunicar hoje, por exemplo, via Ethernet IP, né? Que é uma troca o Ethernet IP na indústria é diferente do Ethernet IP, né? O Ethernet IP na indústria é o é fazer, por exemplo, a troca de tags, né? Então eu começo a trabalhar com nomes. Então eu falo, ó, você precisa encontrar uma tag lá do outro lado, uma variável lá do outro lado, que ela tem esse nome, esse tamanho, esse formato. Eu passo todas as características daquele endereço e via rede ela vai lá e encontra. Entendi. É um protocolo industrial, vamos Ah, dizer assim, tá. né? Entendi. E assim, nós estamos falando aqui nomenclatura, né? Às vezes para a pessoa que está assistindo aí não tem tanta familiaridade. Explica assim, de uma maneira, eh, por analogia, né? Análogo assim, como funcionaria qualquer protocolo de rede, né? Como que é a conversação entre um CLP, uma IHM e um inversor de frequência, por exemplo? Tá, vamos pegar o Modbus, por exemplo, né? O Modbus ele é uma rede que ele funciona como um varal. Então, pensa uma estação de trem, né? Então, eu tenho vários trechos que interligam pontos, né? Então, vários pontos interligados por uma linha, por exemplo. E eu preciso que um trem saia daqui, vá até lá, pegue pessoas e volte para cá, né, para esse destino, né? Então, eu preciso pegar do centro de São Paulo, levar lá sei lá, na zona sul da zona sul para o centro de São Paulo. É o mesmo conceito. Então, eu tenho um CLP que vai comunicar com o inversor. Então, existe um fio físico que vai sair do CLP e vai passar para o inversor. E aí, através do protocolo, o CLP ele vai enviar Um uma pacote? palavra, É né, uma um palavra. pacote, vai enviar uma palavra e essa palavra ela é fragmentada em informações. Por exemplo, a primeira informação é o nó do equipamento, porque depois daquele inversor vai vir mais. E isso está picotado em binário. Tá tudo picotado. Então vai vir uma palavra que ela é bit, né? Igual o Matrix lá, Sim, né? É sim. tudo 0 e 1, 0 e 1. 0 e 1. Então eu vou fragmentar esse texto em informações. Por exemplo, eu vou falar, ó, você vai falar com o nó 1. Então essa informação não pode ir até o nó 2. É só nó 1. Eu quero que você leia a velocidade.
Então, vai sair um trem dali de palavras, né? Imagina um trem mesmo, cada vagão é uma combinação binária. E aí ele vai até o inversor vai falar: opa, eu sou o número um. Ah, você quer a velocidade? A minha velocidade é essa. Aí esse trem volta, entendeu? E aí no Modbus, esse trem ele tem uma velocidade. Então eu não posso perguntar várias informações de vários equipamentos ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que perguntar, eu espero um tempo, essa informação volta, eu leio. Opa, agora vamos perguntar a mesma coisa para o nó 2. Então esse trem vai no nó 1. É nó 1, é nó 2 aqui? Não, aqui não é nó 2. Passa embora. Vai. Ah, é nó 2 aqui? É nó 2. Ah, o que que você quer saber? Corrente? Corrente. Tá aqui a informação. Esse trem volta, chega lá no destino, e aí eu pego aquelas informações e vou fazendo isso de forma repetida, né? Sim, sim. Entendi. É, me veio aqui, eu trabalhei também com alguns drives. Drive é servo drive, tá, gente? É servo mecanismo. E que ele tinha fibra ótica, comunicação por fibra ótica, né? O que muda é o meio físico, né? Que aí eu tenho infravermelho dentro da fibra, ou é um tipo de comunicação que eu tenho que usar aquela fibra ótica? Tá. Alguns fabricantes utilizam sim fibra ótica, né? Por questão até mesmo talvez de velocidade. Na verdade, é um estudo que eles fazem, né? Alguns fabricantes desenvolvem protocolos específicos, né? Tem fabricantes que ele tem um protocolo fechado dele e ele não abre, então é só ele que tem. Tá? Então ele vai definir um protocolo e na maioria das vezes ele vai estudar um padrão, um comportamento de rede, tá? Por exemplo, existe hoje a rede Ethercat que ela é extremamente rápida. Ela é baseada no meio físico Ethernet. Então é um protocolo que utiliza a, o meio físico Ethernet para trafegar aquele protocolo, né? Existem alguns fabricantes que utilizam o meio físico óptico, né? Que as informações são trafegadas do mesmo jeito, Sim, né? O Ni1 todos eles vão ser binário, né? Eu vou mandar uma palavra binária, só que na fibra ótica ela é em luz, né? Então, o comprimento de luz, o tempo que ela está ligada ou não ligado, aquilo lá no outro equipamento vai ser interpretado como 0 e 1, né? entendi. Então, o meio físico muda, mas o encoder e o decoder, né, que é a codificação e o decodificador, é o mesmo conceito, é a mesma ideia. Então, por exemplo, dentro de um computador, entre um processador e a memória, eu tenho o tráfego de sinais ali. Então, se eu fico com um sinal de X volts por tanto tempo, aquele outro componente vai entender como um. Se o meu sinal é uma tensão em um espaço de tempo menor, ele vai entender como zero. Então, eu crio um padrão, né, um protocolo, e aí eu defino um meio físico para aquele protocolo. Sim. Fibra ótica também não foge disso. Ah, legal. A ideia é a mesma. Pessoal, só para explicar um pouco, né, para quem não é da área, quando a gente fala picotar em binário, é o gráfico que o André falou, tá? De tensão por tempo. Então a tensão pode ser 5 volts, por exemplo, né? E aí eu tenho Exato. 5 volts, é o meu um, né? E aí quando eu tenho 0 volts, é o meu zero, tá? Então é uma referência. Aí pelo tempo, eu vou fatiando, eu vou fazendo isso. 5 0 5 0 5 0. E aí é 1 0 0 0, entendeu? Esse picotar aí é a escala tensão por tempo, tá? E essa é a definição também da eletrônica digital, tá bom? Bom, acho que o papo foi legal, a gente falou de bastante coisa Bastante aqui, coisa. bastante coisa mesmo, foi bem bacana. E aí, pessoal, está chegando aí o final, mais um episódio aí, o terceiro episódio do nosso DAPcast. Agradeço muito a presença do André aqui, foi Obrigado. sensacional aí. Obrigado pelo convite, né? Sempre conhecimento tem que ser disseminado, né? Com Tem que certeza, tem que ser estar propagado sempre e propagando. eu acho que a gente foi um bate-papo aqui, porque foi bem bacana, a gente, né, desenvolveu bem. Espero que vocês tenham gostado também. Se não entendeu alguma coisa aí, coloca nos comentários, tá?
falando para você aí, resumindo, né, a programação do canal do Grupo DAP, temos vídeos todos os dias da semana, de segunda a sexta. Na quarta-feira tem uns episódios aí do DAPcast às 17 horas. Na terça nós temos a terça técnica, onde abordamos um assunto técnico aí para passar conhecimento para vocês. E na quinta nós colocamos aí um case do Grupo DAP em campo, para mostrar para vocês aí o que nossa equipe, né, desenvolve aí e mostrar exemplos de aplicação também do que a gente fala na teoria aí. Obrigado, André. Espero Obrigado, Dário. tê-lo aqui por mais episódios aí no futuro para a gente falar sobre muita coisa. O André também faz parte de treinamento aí AD, gente. Então, tem a RS aí, procura aí, tem um canal no YouTube também. Sim, temos um canal lá com alguns cursos lá sobre programação, mais focado em programação do CLP mesmo, né? CLP Legal, e HM. bacana. Até mais. Até mais. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.